Olá, meus amigos, que a bênção de Deus alcance a sua vida nessa hora e mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Estamos aqui no nosso momento da palavra e hoje nós vamos tomar um cafezinho aqui, né? Um café com a fé. Vamos aprender algo da palavra de Deus e a nossa vida será edificada, será abençoada de uma maneira muito especial. Você que está chegando agora aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí nesse botãozinho aí de inscrever-se, é gratuito. Coloque aí também, clique aí no sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que chegar uma mensagem nova aqui no canal, você ser notificado, para que você não fique aí de fora das boas notícias da palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês aqui hoje uma mensagem muito especial, que fala a respeito da graça de Deus, esse favor imerecido de Deus em nossas vidas, e muitos de nós vamos descobrir coisas tremendas, coisas sensacionais daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e nós ainda não fazemos nem noção da obra grandiosa que Deus preparou para nós. Então, abra o seu coração, se você puder compartilhar depois esse vídeo com alguém, algum amigo, para que essa pessoa também possa ser alcançada com a mensagem do Evangelho. Então vamos agora ouvir a palavra de Deus, pois é o momento da palavra. Muito bem, meus amigos, estamos aqui então, falando aqui da Igreja Internacional da Graça, aqui no bairro Florença, e daqui nós estamos hoje gravando essa mensagem que vai chegar até onde você está agora, e talvez você tenha passado aí dias difíceis, momentos difíceis, tenha certeza que essa mensagem não está chegando por acaso aí para você ouvir essa mensagem, assistir esse vídeo, não é por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Nós vamos hoje aqui estudar a palavra, meus irmãos, aqui um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele trouxe na verdade duas cartas para a igreja de Corinto, o primeiro aos Coríntios e o segundo aos Coríntios. E ele tinha muitos assuntos importantíssimos para tratar com essa igreja, para edificar essa igreja, para fazer essa igreja se fortalecer, para fazer essa igreja desenvolver a fé dela e caminhar nos caminhos de Jesus. E ele começa aqui trazendo informações que muitos, quando receberam essa mensagem, eles ficaram impressionados e eles não sabiam da grandeza de Deus na vida deles, das bênçãos que o Senhor Deus havia entregue a eles. E diz aqui a Bíblia, no 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa aqui se identificando quem ele era. Ele era apóstolo de Jesus Cristo. E uma pequena frase aqui me chama a atenção. Ele diz assim: pela vontade de Deus. Nós precisamos descobrir, meus amigos, a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos descobrir os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. Talvez você é uma pessoa que não se sente na vida realizado, completo. Parece que falta alguma coisa na sua vida. E você não sabe o que é esse algo que está faltando na sua vida. E eu posso aqui dizer para você que eu sei o que é que está faltando na sua vida.
Na sua vida não está faltando dinheiro, na sua vida não está faltando saúde, na sua vida não está faltando nada material, mas está faltando você aprender a exercer na sua vida a vontade de Deus. Há um versículo no Evangelho de Mateus que o Senhor Jesus ele estava ensinando os discípulos a orar. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar, assim como os discípulos de João Batista foram ensinados, nos ensina a orar. E Jesus então ensinou aqueles homens que andavam ali com ele a orar, e ele trouxe uma oração que você conhece: Pai que esteja no céu, santificado seja o teu nome. Aí tem uma frase aqui que eu queria pegar com vocês: seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Jesus estava ensinando aos discípulos que a vontade de Deus aqui na terra, ela precisa ser feita, ela precisa ser executada, ela não pode ficar de lado. A vontade de Deus tem que ser observada. Será que o apóstolo Paulo vivia dias fáceis nesses dias aqui, há 2000 anos atrás, em que as pessoas elas eram chicoteadas em praça pública, eles eram apedrejados? O próprio Paulo foi apedrejado, passou por situações adversas. Paulo e Silas, você já ouviu essa pregação? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam a Deus, as costas deles estavam machucadas pelas chicotadas. Eram esses dias que eles viviam, que eles eram presos, chicoteados, apedrejados. Então, ser um apóstolo, ser um discípulo de Jesus, não tinha um status de algo assim agradável, era uma função de risco, era uma função de renúncia total, de não se importar com a sua própria vida, para se importar em fazer o plano de Deus se cumprir naquela geração. Graças a estes homens que se esforçaram, que renunciaram às suas próprias vontades, desejos, planos, arriscaram as suas vidas, que esse livro aqui hoje chegou às nossas mãos, o Evangelho. Graças a estes homens corajosos que decidiram fazer se cumprir na vida deles a vontade de Deus, é que hoje você pode ouvir a pregação do Evangelho, porque eles transmitiram a mensagem de Jesus Cristo para aquela geração, e essa mensagem foi tão bem transmitida que chegou às nossas mãos o livro sagrado, a palavra de Deus. Ele estava aqui sendo um apóstolo de Jesus Cristo, mas pela vontade de Deus. Você já se fez a pergunta: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Talvez você é uma pessoa que não se sente realizada, parece que falta algo a você. É como se você estivesse calçando um sapato sem as meias. Alguma coisa está faltando, fica estranho. Falta algo na sua vida, e esse algo é você descobrir o plano de Deus na sua vida. Passe a orar, buscar Deus, fazer a sua oração, consagrar a sua vida a Deus, para que você venha descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Porque pode ser que você esteja buscando algo muito pequeno, pode ser que você esteja buscando algo muito assim ao alcance das suas mãos. E o plano de Deus é muito maior do que o seu plano, que o seu projeto. Veja o que a Bíblia diz então aqui. Vamos continuar a nossa leitura aqui. O versículo 1 aqui diz que ele é chamado apóstolo pela vontade de Deus. Aí o verso 2 ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui diz que a igreja ela é de Deus. A igreja não é essas paredes. A igreja não é as coisas materiais. Está falando aqui das pessoas. A carta foi escrita às pessoas. A igreja é de Deus. Essas pessoas eram de Deus. Elas eram perfeitas? Com certeza não. Se você ler o restante aqui da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai ver aqui uma igreja dividida, uma igreja que estava confusa, uma igreja com problemas das mais variadas ordens, mas o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vocês são a igreja de Deus, vocês são santificados em Jesus Cristo. Você que está me acompanhando agora, você tem que ter essa noção, que você é de Deus. Perfeito você não é, como nenhum ser humano é, mas você é de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Você pertence
a Deus. Você é de Jesus. Diz aqui então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora, preste atenção nisso aqui. O versículo 3 diz assim: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo que da parte de Deus, para aquelas pessoas vinha a graça e vinha a paz. A graça é o favor imerecido de Deus, é algo que você recebe, não porque você merece, você é bonzinho, você recebe porque é um favor de Deus, Deus te deu, Ele quis te dar. E essa palavra graça, ela é um pacote de bênçãos completo. Está falando aqui da salvação, está falando da cura, está falando da libertação dos pecados, dos vícios, da morte eterna, está falando de um pacote completo de felicidade, de realização. Ele diz aqui que da parte de Deus vem a graça e vem a paz. Você anda sem paz, você anda atribulado, atribulada, da parte de Deus vem a paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí o verso 4 ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós. Ele estava feliz. Ele estava sempre dando graças a Deus por eles. Por quê? Qual era a razão? Aqui diz: porque em tudo eles haviam sido enriquecidos. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eles eram pessoas ricas. Eles eram pessoas prósperas, abençoadas. Eles em tudo foram enriquecidos, eles não estavam empobrecidos, eles estavam enriquecidos. Essa palavra enriquecer é acrescentar bens. Eles receberam coisas que eles não tinham. Quando você nunca tinha ouvido do Evangelho, havia coisas que você jamais imaginaria que era direito seu. Mas aqui diz que em tudo eles tinham sido enriquecidos, em toda a palavra e conhecimento. Aí o verso de número 7 diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom faltava para aquela igreja, nenhum. Nenhuma habilidade faltava para aquela igreja. O dom é habilidade. Nenhuma habilidade falta a você. Você é uma pessoa que anda muito nervosa, irritada. A habilidade da paciência está na sua vida. Você tem que fazer isso aí brotar. A habilidade da paz, você é uma pessoa que perde a paz fácil, qualquer coisa tira você do sério. A habilidade, esse dom da paz está na sua vida. Essa bênção está na sua vida. Você não prospera, a habilidade da prosperidade está na sua vida. Você tem que fazer essa habilidade aí brotar. Há um texto da Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, que os discípulos estavam levando Jesus para o outro lado do mar. Está em Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Lá diz que veio uma tempestade e começou a soprar forte ali, e os discípulos ficaram desesperados. Eles despertaram Jesus, e Jesus foi lá e repreendeu a tempestade. Quando você desperta Jesus, Jesus repreende a tempestade. Como é que eu desperto Jesus? Como é que eu desperto essa unção? Você tem que buscar. Você tem que falar com o Senhor. Mostra para mim, Senhor, como é que eu desperto essa unção, essa habilidade, porque Ele vai mostrar para você. O que é que você precisa na sua vida? Qual é a necessidade que existe na sua vida? Aqui está escrito nesse livro, ó, Bíblia Sagrada. Eu não estou lendo aqui um livro de filosofia, nem de psicologia, nem de medicina. Apesar de que a filosofia, a medicina, a psicologia são ciências muito importantes da gente aprender. Mas eu estou lendo o livro dos livros. Esse aqui é a Bíblia Sagrada. Esse é o melhor livro que tem. É o livro mais vendido no mundo. É o livro que mais foi publicado em todo o planeta Terra. É a Bíblia Sagrada. Mesmo sendo o livro mais publicado do mundo, tem muita gente que não lê ele, não examina essa palavra.
Aqui diz no versículo 7, 1 Coríntios 1,7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom falta. Você tem esse dom. Os discípulos tinham Jesus no barco e o barco estava balançando, as ondas vindo, enchendo aquele barco, e eles ficaram desesperados, até que eles despertaram Jesus. Jesus se levantou, repreendeu a tempestade e deu uma bronca neles. Ele falou: vocês são muito tímidos. Em outras palavras, vocês podiam ter resolvido isso aqui já, tem que chamar a mim. Eles tinham habilidade na vida deles. E aí Jesus repreende a tempestade, dá essa bronca nele, e o texto lá diz, do Marcos capítulo 4, que houve calmaria, a paz veio. Jesus ensinou eles a repreender a tempestade. Você tem que repreender a sua tempestade. O problema que está na sua vida, você pode repreender essa tempestade e a calmaria virá. É a enfermidade, é um problema no seu casamento, na sua família, no local onde você mora, tem uma confusão tremenda aí, você pode resolver esse assunto. Você tem habilidade, você pode. Se você se levantar no seu barco, você resolve isso aí, de uma hora para outra. Basta você usar essa autoridade. Deixa de ficar dependendo da oração dos outros. E passe a fazer você a sua oração, passe você a fazer a coisa acontecer. Enquanto você não fizer a coisa acontecer, ela não acontece. Você que traz para fora essa unção. Aqui está escrito, nenhum dom te falta, não falta. Você tem que despertar para isso aí. Aí o versículo de número 9 fala assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados. Deus é fiel. Você pode ser infiel, eu posso ser infiel, eu posso falhar, você pode falhar, mas Deus não. Diz aqui que Ele é fiel, e Ele nos chamou para a comunhão. Para qual comunhão? De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui tem algo profundo. A gente estudar isso aqui profundo, aqui tem uma grande revelação, porque nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho, a mesma comunhão que Jesus tinha com o Pai, nós estamos sendo chamados para essa comunhão, de entrar na presença de Deus, de reivindicar os nossos direitos, de buscar aquilo que é nosso e encontrarmos a comunhão de seu Filho. Não é a comunhão do servo, é a comunhão do Filho. O Filho tem um tratamento diferente do servo. O Filho tem direito à herança que o servo não tem. O Filho tem acessos que o servo não tem. O Filho é Filho. Não existe a categoria de ex-filho. Alguém nunca vai dizer, aquela pessoa ali foi meu filho. Não. Tem ex-marido, funcionário da empresa, ex-funcionário. Isso aqui é um ex-funcionário, ex-aluno dessa escola. Ex-filho não existe. Aqui diz que nós somos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus. Você foi chamado para coisas grandes, para a comunhão. Então, meus amigos, vamos começar a despertar para esses versículos aqui. E principalmente para o versículo 7 que diz: de maneira que nenhum dom vos falta. Está faltando alguma coisa na sua vida? Estava. Porque a partir de hoje você vai despertar para essa verdade. Que os dons não estão faltando na sua vida, não. Você tem que fazer eles aflorarem. Você tem que fazer eles se desenvolverem. Há pessoas que têm uma habilidade natural muito fácil para tocar um instrumento de música, outro para jogar futebol, outro para falar em público, o outro para vender. Cada um tem uma habilidade, esses são dons naturais. Espiritualmente, nenhum dom falta para nós, nós temos todos os dons. Está escrito aqui, e o que vale é o que está escrito. Quando você assina um contrato, você tem umas letras pequenininhas assim, que muita gente não lê. E às vezes o problema está ali naquelas letrinhas. É quando a pessoa vai reivindicar o seu direito. Não, você assinou o contrato. Está aqui, olha o que está escrito aqui, olha a sua assinatura embaixo. Ah, mas eu não li. Tudo bem, mas você assinou e vale o que está assinado, está escrito. Você concordou com essa cláusula. Deus colocou no testamento dele aqui, ó, Novo Testamento. 1 Coríntios é no Novo Testamento. Aqui diz que nenhum dom nos falta. Você está precisando de alguma coisa? Nenhuma habilidade te falta. Deus vai mudar a sua história a partir de hoje. E esse café com a fé não foi gravado aqui por acaso, não. Deus tem uma bênção para transmitir para você hoje, e eu creio nisso. Eu quero orar com você agora. Eu vou pedir a Deus uma bênção sobre a sua vida, e algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Tenha certeza disso no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, que é momento aqui de oração.
Querido Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença, apresento os nossos amigos que estão aí participando deste culto, dessa transmissão, e eu peço uma bênção. Venha consagrar o copo com água que essa pessoa colocou aí próximo desse aparelho de telefone celular, desse computador onde ela está assistindo agora essa mensagem, e venha tocar nessa vida consagrando essa água. Passa com o Teu poder, Deus, desde o alto da cabeça dessa pessoa, a planta dos pés, destruindo o mal, a opressão, a miséria, a escassez e tudo que não presta. Eu paraliso toda a ação do inferno. Eu digo: Satanás, tira a mão dessa vida, sai dessa pessoa, cai por terra todo o mal, vai embora em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro, eu determino a bênção sobre todos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Essa água que você está com ela aí está abençoada, beba com fé, porque a bênção é sua. Glória a Deus. Tome posse da bênção, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida grandemente, no nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com a graça de Deus. Se você se sentir tocado por Deus para estar enviando uma oferta para ajudar aqui a nossa igreja, vai aparecer aqui no rodapé, bem aqui, ó, no rodapé da imagem, o número da conta da igreja, e você pode fazer a sua doação. Depois você envia aquele comprovante do seu depósito, sua transferência, envia aquele comprovantezinho que aparece lá, assim que você faz um Pix, aparece assim: enviar comprovante, manda para esse número que está aparecendo aqui, ó, no rodapé, para a gente receber aqui essa doação e colocar no livro das orações aqui dos que ajudam a obra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e até a nossa próxima mensagem. Fique na graça e na paz. Um abraço aqui do seu amigo, pastor Ricardo Santos.